Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, confesso para os irmãos que eu estou só um pouquinho nervoso. Como eu gosto de dizer, eu sinto em algumas vezes que estar aqui em cima é a responsabilidade muito grande. E nessa noite não é diferente. Estamos aqui no culto de quinta-feira. Confesso para os irmãos que já faz um mês mais ou menos que o presbítero Luiz me convidou para estar trazendo uma mensagem nesse dia. E eu me perguntei desde aquele dia, o que trazer para a igreja do Senhor? O que trazer para a igreja do Senhor? Eu me perguntei, me indaguei e fiquei me fazendo essa pergunta até hoje. E Deus foi confirmando daquela data até o dia de hoje o que Ele queria para mim. Mesmo assim, hoje eu ainda fiquei me indagando, será que é isso mesmo que Deus quer que eu traga para a igreja? E eu pensei e vou confirmar para os irmãos que Deus confirmou no meu coração há 5 minutos atrás. Quando o pastor Luiz chegou aqui e falou assim, não sei porquê que me deu essa oportunidade antes, né, pastor? É só para confirmar o que eu pedi a Deus. Peço que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo 1 e 2. Depois vamos lá no 16. Livro de Gênesis, capítulo 1 e 2. Depois o 16. Enquanto os irmãos localizam sua Bíblia, queria estar agradecendo ao presbítero Luiz Guerra, aos nossos pastores, ao nosso ministério por essa oportunidade de grande responsabilidade. Amém? E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse, eis que agora, meus senhores, entrei, peço-vos, em casa de vosso servo, passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantais e ireis o vosso caminho. E ele disse, não, antes na sua rua passaremos a noite. 16. Ele, porém, demorava, aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram fora da cidade. Irmãos, eu estava estudando sobre a passagem de Sodoma e Gomorra, e antes de eu começar a falar sobre isso, eu queria comunicar aos irmãos, saber explicar bem a situação. Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão, neto de Terá, pai de Abraão, filho de Arã. Arã era irmão de Arão, que falecido. Sendo assim, Ló foi criado pelo seu avô e pelo seu tio Abraão. Então Abraão ensinou tudo aquilo que ele sabe a Ló, explicando a ele os preceitos, explicando a ele a reverência ao Senhor, explicando a ele todo o caminho que ele deveria seguir, certo? Quando Abraão foi informado que ele teria que sair da cidade onde ele era, de Ur dos Caldeus, até chegar a Canaã, ele levou o seu sobrinho, e assim eles tiveram prosperidade no seu caminho. Ló, porém, teve um problema com os seus pastores, junto com os pastores de Abraão. Nesse período, eles tiveram que se separar. Abraão, sábio, deixou a decisão para Ló. Ló, se você escolher para um lado, eu vou para o outro. Se você escolher o outro, eu vou para o outro lado. E assim foi feito. Ló escolheu o lado das campinas, onde era verdinho, bonito, porque ele era pastor, ele sabia que ali os gados dele seriam bem alimentados,
teria prosperidade e cresceria. Abraão, porém, foi para o outro lado. Quando Ló chegou a Sodoma, teve a guerra dos reis. Ló, logo assim, foi cativo, foi preso. Abraão, sabendo disso, preparou o povo e foi resgatar o seu sobrinho. Mas ele, quando resgatou o seu sobrinho, Ló não simplesmente foi ter com seu tio e permanecer na presença de Deus. Ló voltou e continuou na cidade. Aí é onde eu começo a minha pregação. Ló estava sentado à porta da cidade. Na porta da cidade só ficavam ali os oficiais, as pessoas que faziam os comércios e as pessoas que tinham um grande porte, porque a entrada da cidade era para ser bem visto, para eles terem mais essa visibilidade lá fora. E ele estava sentado porque Ló era próspero, ele tinha os seus gados, ele tinha os seus bens, então ele estava à porta da cidade para ser assim observado e ter seu comércio assim crescer. Ele começou a crescer, começou a participar da parte do mercado daquela cidade. Então ele começou a ser bem visto e isso agradou ele, porque ele era um homem de negócio. E ele ficou acostumado com aquela cidade. Aquela cidade, aos olhos de Deus, era uma cidade impura, pecaminosa, uma cidade que tinha muitos problemas. Porém, Deus não faz de qualquer jeito. Antes de tudo, Deus preparou. Deus simplesmente entregou a Abraão dizendo que iria destruir aquela cidade, que iria acabar com tudo aquilo. Abraão, porém, indagou Deus 4 vezes: Senhor, se eu encontrar 50 justos, o Senhor ainda vai destruir aquela cidade? Não. Se encontrar 40, 30, 20, até chegar a 10. Mas não encontrou 10 justos naquela cidade. Não encontrou 10 justos em uma cidade. Então, Deus decidiu destruir aquela cidade. Mas Abraão orava pelo seu sobrinho. Abraão orava muito porque ele sabia que teria um justo naquela cidade. Abraão sabia que seu sobrinho sabia todos os caminhos que seguia a Deus. Então Abraão simplesmente orou e entregou na mão de Deus. Então Deus preparou. Os anjos do Senhor desceram naquela cidade e encontraram Ló à porta da cidade. Encontraram Ló porque sabia que ali ele estava. Preparou tudo. Ló, vou passar a noite na sua casa, no dia seguinte porque iremos destruir essa cidade. Pegue suas filhas, seu genro, sua mulher e vamos sair da cidade. Porém aquela cidade era uma cidade impura, pecaminosa. Tem alguma diferença daquela cidade para o momento de agora? Tem alguma diferença que nós estamos vivendo numa sociedade impura, pecaminosa? Tem muita diferença? Eu fiquei me perguntando, durante uma semana, eu fiquei me perguntando, por que Deus está fazendo isso conosco agora? Por que estamos passando por esta pandemia? Quando veio essa mensagem no meu coração, e eu fiquei me indagando, será, gente, que nós estamos passando por uma sociedade tão pecaminosa, com tanto crescimento de igreja? Nós que estamos dentro da igreja, somos criados, somos ensinados, temos todos os caminhos, nós estamos fazendo as coisas certas para a casa do Senhor? Ou estamos consumindo as coisas do mundo e nos acostumando a viver com as coisas do mundo, mesmo sabendo o caminho? Eu fiquei me perguntando, será que é isso mesmo que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? Há mais ou menos um mês e meio atrás, eu fui levar minha esposa
em uma campanha de oração que ela estava participando. E fui convidada a permanecer naquele lugar. Segunda-feira passada nós encerramos esse ciclo. E todo dia de oração, Deus falava no meu coração. Deus confirmava aquilo que Ele queria para mim. E eu fiquei me indagando. Eu fiquei me perguntando, Deus, o que eu tenho que fazer para permanecer na Tua presença? A todo dia eu fico me indagando desde o início dessa campanha. E Deus tem falado, eu sou contigo. Eu sou contigo. E eu fiquei me perguntando, Deus, o que eu devo fazer? Todo domingo eu estou de trás da câmera. Hoje eu estou do lado de cá. Porque eu pedi a Deus mais intimidade. Eu pedi a Deus mais participação na tua casa. Eu pedi a Deus mais responsabilidade. E Deus tem falado no meu coração e através de alguns irmãos que Ele tem feito tudo na minha vida. Ele tem prosperado a minha família. Ele tem prosperado as minhas bênçãos sobre os meus filhos. Porque eu sou bênção para meu filho. Eu tenho que orar pela minha família. E o que Abraão fez pelo seu sobrinho pela primeira vez quando ele foi preso? Saiu da sua cidade e foi lá resgatá-lo. Quando Deus falou para Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra, o que Abraão fez? Foi orar pelo seu sobrinho. Foi pedir a Deus para que não destruísse a cidade, porque o seu sobrinho ali permanecia. E o que nós temos feito, igreja? Temos que orar por aqueles que estão lá fora. A gente tem que orar por aqueles que estão desviados do caminho do Senhor, porque estão acostumando a viver nesse mundo. Estão acostumando a viver com a cidade pecaminosa. O mundo oferece coisas boas para desviar os seus. O mundo oferece coisas fáceis e coisas que a gente vai acostumar. Coisas que vai atrair os nossos olhos, como a Campina do Jordão. Quando Ló viu a Campina, viu ali que ele ia prosperar. Por quê? Foi bem aos seus olhos. E o que nós temos visto aí fora? O que tem atraído a gente lá para fora? O que tem desviado os nossos lá para fora? E nós não temos feito nada. O presbítero João, nessa campanha de oração que estava conosco, chegou para mim e falou: Deus vai te dar mais responsabilidade. Mas eu perguntei como? Aí ele me disse: você vai ter que cair fundo, cair lá dentro, vai ter que ir lá no profundo. E eu fiquei me indagando: o que eu faço? Então, quando chegou essa semana de se aproximando para estar aqui hoje, eu e minha esposa começamos no nosso lar a jejuar todo dia de manhã, a orarmos todo dia de manhã, antes dela sair para o trabalho, que eu levo ela até o trabalho dela, e começamos essa campanha. Mas por que começamos essa campanha? Porque Deus está incomodando a igreja. Não é só eu que devo orar, não só eu que devo buscar, não só eu que devo jejuar, é a igreja do Senhor que tem que fazer isso para os seus. Muitas das vezes a gente estamos passando uma dificuldade e pedimos a Deus uma bênção. Eu tenho pedido a Deus uma bênção todos os dias. Todos os dias eu peço ao Senhor que abra as portas para mim. Todos os dias eu tenho indagado por que ainda não abriu. E todo dia Ele me responde que há o tempo dele. Há o tempo dele. Porque se for no meu tempo, eu posso desviar. Eu posso demorar a vir à casa do Senhor. Por quê? Porque eu estou pedindo a Deus aquilo que não é nele no momento. Eu estou pedindo aquilo que o meu coração deseja. Aquilo que eu quero. Aquilo que vai me satisfazer. Será que isso vai satisfazer a Deus? Será que isso vai satisfazer
a vontade de Deus na casa dele, abrindo uma porta que eu estou pedindo, no momento que eu quero, ou eu devo esperar o momento de Deus, ou eu devo esperar aquilo que Ele quer para mim? Eu fico me indagando todos os dias. Todos os dias eu me pergunto: Senhor, é o seu tempo? E Deus tem respondido para mim que é o tempo dele. Então aqueles homens, quando encontraram com Ló na cidade, foram ter com ele no seu lar, foram para a casa dele. Ele ficou se indagando, ficou se perguntando o que ele deveria fazer, até os homens baterem a porta dele. Aqueles homens eram os homens cruéis, aqueles homens tinham atos pecaminosos. Então bateram a porta de Ló, pedindo para ter com aqueles 2 anjos: apresente-nos, mostre-nos os 2 anjos que estão contigo, os 2 homens que entraram na sua casa, para nós conhecermos. Mas Ló sabia as atitudes daqueles homens. Ló conhecia a atitude daqueles homens. Ló sabia o que eles poderiam fazer e a intenção daqueles homens. Então Ló, logo em diante, ele abre a porta e fecha a porta por trás dele e vai conversar com aqueles homens. Senhores, eu tenho 2 mulheres, 2 jovens, entrego a ti. Faça conforme o teu querer, conforme a vontade de vocês, mas deixem esses 2 homens em paz. Mas eu fiquei me perguntando, por que Ló fez isso? Por que Ló ofereceu suas 2 filhas? E eu fui ler mais a profundo sobre isso, fui pesquisar para saber por que Ló fez isso. Encontrei algumas observações, encontrei algumas respostas para isso. Porque Ló sabia que aqueles homens, o que eles queriam naquele momento era ter com aqueles outros homens que estavam visitando Ló. Eles queriam praticar atos com aqueles homens. E Ló pensou: eu vou oferecer as minhas filhas, assim eles vão desistir deles e da minha filha, porque eles não vão ter o que eles querem. Mas aqueles homens, eles eram cruéis. Aqueles homens eram muito cruéis. Porque assim que Ló fez isso, teve essa atitude, eles responderam a Ló que fariam muito mal a Ló, mais do que eles estavam pensando em fazer com aqueles homens. Há momentos que a gente está tomando algumas atitudes precipitadas, pensando em resolver algum problema com as nossas forças. E eu, observando essa passagem, eu percebi que teve uma atitude ali que muitas das vezes nós seres humanos, nós homens, carnes, fazemos. Tentamos tratar momentos espirituais com as nossas forças. Ló deu de frente com aqueles homens, conversando, tentando indagar, tentando resolver um problema espiritual. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós não indagamos com um problema e tentamos resolver com as nossas forças? Então eu percebi que aquele momento ali era um momento espiritual. E fui continuar lendo, até chegar nessa parte. Ele, porém, demorava, Então saiu Ló e falou aos seus genros o que havia então de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi dito, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Ele foi lá indagar seus genros, pedir para que eles saíssem da cidade, e foi mais uma vez zombado. Ele foi indagar seus genros, chamar eles: vamos sair. Irmãos, quantas vezes a gente não vai lá fora chamar alguém para vir para a casa do Senhor e somos zombados? O que eu vou fazer lá naquele lugar? O que eu vou fazer lá naquele momento? O que eu vou fazer naquele lugar onde as pessoas gritam? Eu grito. Quando eu estou ali atrás, ali, eu dou glória a Deus, aleluia.
E as pessoas ficam se indagando o que a gente faz aqui dentro. Quando eu venho aqui para dentro, eu sinto uma atmosfera tão maravilhosa, tão diferente, que é inexplicável passar para eles. Só eles vindo aqui para poder saber. Mas como é que eu vou fazer isso? Se eles lá fora vão zombar de mim quando eu convidar. Aí mais uma vez eu venho me deparar com o que Cristo fala. Nós devemos orar. Nós devemos entregar na mão de Deus. Então aqueles homens zombaram. E Ló voltou para casa. Aqueles homens, quando queriam ter com os anjos, aqueles anjos ficaram esperando Ló tomar uma atitude. E nesse momento eu fiquei indagando a mim mesmo. Por que Ló tomou a frente daquele momento? Quando aqueles homens bateram a porta de Ló, eles queriam conhecer os varões que estavam visitando Ló. Ló, porém, deixou eles lá dentro, porque sabia que a cidade era pecaminosa. Mas quando aqueles homens se revoltaram mais ainda com Ló, gritando, dizendo que fariam mal a Ló mais do que aqueles anjos tomaram a frente. Aqueles anjos simplesmente intercederam. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós tomamos a frente de uma coisa espiritual, tomamos a frente querendo resolver uma coisa espiritual, sendo que os anjos só estão esperando a nossa atitude. Os anjos do Senhor estão esperando que você saia da frente para que eles resolvam o seu problema. E eu fiquei muito feliz quando eu li que aqueles anjos simplesmente puxaram a Ló e entraram à frente. Naquele momento ele cegou todos aqueles homens e entrou com Ló para dentro da casa, informando que eles iriam fugir naquela noite daquele lugar. Quantas vezes nós não fazemos isso? Estamos com um problema muito sério na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida amorosa, com os nossos filhos, com os nossos parentes. E tentamos bater de frente com os nossos entes queridos, conversando, indagando eles, porque sendo que nós temos que colocar o nosso joelho no chão e entregar na mão de Deus e deixar que Ele resolva para nós. A gente fica se indagando o que Deus vai fazer na minha vida se eu não estou me ajoelhando. Eu fiquei me perguntando, nesse período de 1 mês até hoje, o que eu devo fazer para a casa do Senhor. E Deus foi me respondendo toda segunda-feira, que é Ele que resolve, é Ele que toma a frente, é entregar na mão dEle, que é Ele que tem a solução para a minha vida, para os meus problemas. E por que a gente ainda fica se indagando? A igreja do Senhor fica se indagando porque está com um problema lá na sua casa, porque o seu filho não está na presença de Deus, porque o seu filho se desviou de alguma forma, porque o seu marido não está na presença do Senhor. Quantas vezes você tem se ajoelhado e pedido por Ele? Quantas vezes você tem entregado Ele na vida do Senhor? Quantas vezes você tem entregado Ele na mão de Deus e fala assim, é contigo, Senhor. É com você, é você que tem que resolver. Não sou eu, é você que tem que colocar o seu joelho no chão e entregar na mão de Deus. E eu fiquei me indagando. O que eu devo fazer para continuar na presença de Deus? Eu tenho que me aprofundar mais. Eu tenho que ir mais fundo na presença de Deus, nas coisas espirituais, nas coisas que Deus quer na minha vida. Mas é de qualquer jeito? Não. E muitas das vezes a gente faz aquilo de qualquer jeito. Estamos na casa do Senhor, para mim está bom. E Deus não quer dessa forma. Há um tempo atrás eu estava me sentindo desse jeito. Eu já estou na casa de Deus, eu já faço a obra. Eu estando aqui, tá bom, tá ótimo, estou na casa de Deus. Mas eu estava fazendo a vontade de Deus, mesmo estando aqui dentro? Não estava fazendo a vontade de Deus. Eu estava me sentindo fraco, triste. E eu me perguntei, Ló, por que ele não saiu quando os anjos do Senhor fechou a porta
e informou que eles iam destruir a cidade. Ele ficou protelando, ficou enrolando, demorando, até que os anjos do Senhor teve que tomar atitude. Assim é na minha vida e na sua vida. A gente fica enrolando, até o Espírito Santo de Deus decidir: agora é comigo. Em Gênesis 16 é bem claro: ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Deus foi misericordioso. O Senhor foi misericordioso com Ló naquele dia, porque ele enrolava. Por que ele enrolava tanto? Porque aquela cidade ali já tinha dominado a mente dele, já tinha dominado o coração dele. Ele estava satisfeito naquele lugar, para ele estava bom, mesmo ele não praticando, ele estava no local que para ele estava tudo bem. E eu fico me perguntando: quantos crentes, quantos evangélicos têm permanecido em locais que não agradam a Deus? Quantas pessoas estão satisfeitas em estar em locais que não agradam a Deus? Porque ele ficava pensando assim: não estou fazendo nada de errado, eu não estou no local, eu não estou bebendo, mas está no local onde estão várias pessoas bebendo, mas eu não estou bebendo, eu não estou fazendo nada de errado, para mim está bom, para mim está ótimo estar naquele lugar, mas eu não estou fazendo nada de errado, só estou naquele lugar. Não, irmãos, porque aquele lugar vai te corromper. Eu não estou bebendo, mas aquele lugar vai te corromper, porque você vai estar satisfeito lá, e quanto mais satisfeito naquele lugar, mais ele vai te corromper. Aí fica mais difícil você vir na casa do Senhor, fica mais difícil você frequentar uma escola dominical, fica mais difícil você frequentar uma EBD, fica mais difícil você vir num culto de ensino, um culto da vitória, fica mais difícil, porque aquele lugar tá bom para você. Então você ficou enrolando, até vir alguém que ore por você. Seu pai, sua mãe, seu ente querido, ele vai orar por você. E nós vamos orar por cada um daqueles que estão desviando do caminho do Senhor. Ele simplesmente estava naquele local satisfeito e não queria sair de lá, porque ele estava enrolando, ele não queria sair daquela cidade. Por quê? Ele era um homem bem sucedido, porque ele estava à porta da cidade, local onde os oficiais se encontravam, donos de comércio se encontravam, porque ele era um homem bem sucedido, e ele teria que largar tudo aquilo, ele teria que abandonar tudo aquilo que estava fazendo o seu coração feliz, porque Deus simplesmente foi misericordioso com a família dele. E eu fiquei me perguntando, por que ele enrolava tanto, ao ponto de os anjos tirarem ele, pegarem a sua mão e arrancarem eles de lá? Ele simplesmente tirou eles de lá porque eles não estavam mais aguentando a pressão daqueles homens lá, falando assim: eles vão destruir a cidade, vamos sair daqui, vamos tirar esses homens daqui. Pegaram na mão de Eló, pegaram na mão de sua esposa, pegaram na mão de suas 2 filhas e tiraram eles dali. Ainda falou para ele: não olhem para trás. Não olhem para trás. E eu fiquei me perguntando, por que ele não olhem para trás? Ló estava abandonando tudo aquilo que deixava o coração dele feliz, para começar tudo de novo. Eu e você temos que fazer da mesma forma. Tudo aquilo que não agrada a Deus, temos que abandonar. Tudo aquilo que te desvia da presença de Deus, temos que deixar para trás, temos que largar, sem pensar. Larga, abandona, deixa para lá.
Porque Deus tem algo para você, Deus tem algo para a minha vida. Sem olhar para trás. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Os anjos do Senhor foi bem claro: não olhem para trás. O que nós temos feito? Temos olhado para trás? Temos largado aquilo que o mundo tem nos oferecido? Aquilo que simplesmente é pecaminoso, mas não me faz mal? Temos largado isso? Temos abandonado aquilo que nos deixa rico financeiramente e nos deixa pobre espiritualmente? Largue, deixa para trás, abandone, esqueça tudo aquilo que vai te atrair lá para fora, se desviando da presença de Deus, e isso vai te abençoar cada vez mais. A história vai informar, tem uma referência bíblica que cita Ló, não exatamente Ló, no Antigo Testamento 2 vezes, mas eles não citam exatamente Ló, fala filhos de Ló, que é lá em Deuteronômio 2, 9 e 19, e em Salmos 83, 8, que fala que eles são filhos de Ló. Mas no Novo Testamento, Ló é lembrado mais uma vez. 2 Pedro, no capítulo 7 em diante, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, já Gabriel coloca, por favor, que faz referência a Ló, que nós podemos observar que Ló, ele é citado como justo. 2 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. E livrou o justo Ló, enfadado da vida, dissoluta todos os homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Se o coração dele estava sendo afligido todos os dias naquele lugar, por que ele não saiu de lá? Ele vendo a cidade pecaminosa, por que ele não saiu de lá? Precisou seu tio Abraão interceder por ele para que ele pudesse sair daquele lugar. E assim a cidade foi destruída. Assim eu peço para vocês nesta noite, interceda por aquele ente querido que não está no caminho do Senhor. Interceda por aquele filho que está desviado da casa do Senhor. Interceda por aquela mulher, aquele homem que não está na presença de Deus, porque através da sua oração, da tua intercessão, eles serão abençoados, e assim Deus livrará eles de lá de fora, de um mundo pecaminoso, de um mundo injusto, em que aflige o coração dele todos os dias, mas ele não consegue sair daquele lugar. E eu peço para que vocês orem todos os dias. Se for preciso, jejue todos os dias, porque é dessa forma que Deus vai responder a sua oração, a sua petição, a minha oração, a minha petição, e assim a obra do Senhor, ela cresce, assim a obra de Deus, ela aumenta, e assim a gente consegue resgatar essas almas que estão afligidas lá fora, para o reino do Senhor. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, não somente nessa noite, mas pelo resto da vida de vocês. Que Deus abençoe.